Boa noite, tudo bem? Não importa a hora, o dia e o local que você estiver assistindo esse vídeo, vai ser sempre um assunto atual. Hoje não vai ter edição, não vai ter nada, vai ser só um papo mais descontraído. Eu acabei de tomar banho, mas ainda assim tô suando, que aqui tá bem quente e esse barulho é chuva, tá? Tá chovendo, mas tá bem quente, então eu tô suando muito, tá muito calor. Lavei os madeixas e tô esperando elas darem uma secada. Mas é isso. O assunto de hoje é um assunto que tem muito tempo que eu sinto no meu coração que eu preciso trazer ele aqui pra vocês, de alguma forma. Opa, tô segurando o celular na mão. É um assunto delicado, difícil, mas é um assunto que já tem muito tempo que eu queria trazer. O tema de hoje é bullying e eu queria ter uma conversa mais tranquila sobre isso, se é que isso é possível. Eu sofri bullying durante toda a escola. Assim, foi um período muito difícil pra mim. Eu sofri bullying no ensino fundamental, no ginásio, no ensino médio. Hoje eu acho que nem existe essas divisões mais, né? É tudo uma coisa só, não sei como tá as nomenclaturas. E foi um período muito difícil na minha vida. E eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, de chegar na minha psicóloga chorando e falar, eu não quero fazer faculdade, porque eu não vou aguentar mais 5 anos disso. E aí ela me acalmou, me tranquilizou e falou que não, que na faculdade as pessoas são mais maduras e que isso não acontece, ou se acontece de maneira diferente, enfim. E a verdade é que não. As pessoas ficam mais velhas, mas a maturidade ela não vem só pela sua idade, né? A maturidade ela vem da gente buscar ser bom, da gente buscar ser generoso, da gente buscar conhecimento. Então, nem a maturidade, nem a bondade, nem a generosidade, elas, opa, passou um tempo, ela veio. Você aprende isso. E do mesmo jeito que você vai aprendendo a ser cruel, a ser ruim com as pessoas. Tem um menino no ensino fundamental, e por que que agora eu lembrei desse assunto de novo? Eu fiz Instagram, né? Eu relutei muito pra ter Instagram, fiquei no Facebook muitos anos. E aí o Instagram vem com aquela pessoa que talvez você conheça. E ele trouxe exatamente um menino do meu ensino primário até o meu ginásio, lá de Patos de Minas. Infelizmente eu não posso citar o nome, mas dele especificamente eu lembro o nome e o sobrenome, o cheiro, o som da voz. Se eu escutar a voz dele eu sei que é ele. Mas infelizmente o nosso judiciário ainda defende as pessoas cruéis. Então, se eu falar o nome dele aqui e ele ver e ele querer me processar, ele pode. Então vamos esquecer o nome dele, mas eu me lembro do nome dele. E esse menino infernizou minha vida por muitos anos. Por ser preta, ele queria cortar. Hoje eu tô com cabelo curto, mas meu cabelo sempre foi grandão. E aí ele falava que queria cortar um pedaço pra levar Bombril pra casa dele, pra mãe dele usar. Pra lavar louça e tal, porque tava precisando de Bombril. E aí ele ficava com a tesoura e falando que ia cortar meu cabelo. Me deu apelidos horríveis, apelidos que não vale a pena nem ser mencionados aqui, apelidos horríveis. E por que que eu resolvi falar sobre isso? Isso foi assunto de anos na terapia, não foi só ele, tá? Ele eu lembro tanto assim, porque ele fazia questão de onde eu estava pra me azucrinar. Ele e um outro que eu também não posso falar o nome, que eu lembro que quando eu contava pro meu pai essas coisas, ele falava, não, isso é coisa da sua cabeça, ou senão ele falava assim, não, é só você ignorar que eles param, que eles estão vendo que você tá chorando e eles continuam. E aí, eles não paravam, se eu ignorasse, eles não paravam, se eu contasse pro professor, eles não paravam. E um dia, esse outro menino, ele me xingou e eu falei, é a sua mãe, porque eu já tava cheia de tantas coisas que ele falava e tal. E ele era muito maior que eu, os dois eram muito grandes pra idade deles, muito maior que eu. E aí, na aula de educação física que isso aconteceu, ele me deu um chute na barriga, na costela. A professora viu, não fez nada, os outros alunos ficaram rindo e eu fiquei sem ar. Eu lembro de segurar assim na barriga e não conseguir respirar. Ficou roxo, ficou muito feio, mas nada aconteceu.
E esse assunto foi assunto de terapia por muitos anos na minha vida. Esteve ali na minha terapia, assim, sempre. Porque como isso aconteceu de sempre até sempre, eu tinha medo de ir nos lugares, eu tinha medo de fazer uma pergunta, eu tinha medo de tudo. Porque na minha concepção eu estava sendo chata. Se eu fizesse uma pergunta, eu estava abrindo espaço para o outro me humilhar, me agredir e tudo mais. E aí na faculdade, isso aconteceu. Eu fiz faculdade, para quem não sabe, eu comecei a fazer contábeis na UFO. E aí, em determinado período, eu vi que não era aquilo que eu queria. E não acredite se quiser, na UFO isso nunca aconteceu. Mas depois eu entrei pro particular para fazer psicologia. Olha só o choque. E nas duas primeiras faculdades particulares, na primeira o bullying não foi comigo, foi com outras pessoas. Só que como eu fiquei doente, perdi provas e tal, e tive que me ausentar e não queria explicar, a estrutura da faculdade também não era boa, eu não voltei pra lá. Fui pra outra, famosa aqui na minha cidade. E lá aconteceu bullying comigo e com outras pessoas. E pra quem já sofreu bullying sabe, quando a gente começa a sofrer isso, a gente pensa, o que tem de errado comigo? O que eu fiz? A gente acha que a culpa é nossa, né? E na verdade não é bem assim. Mas assim que eu vi fazendo com outras pessoas, eu vi, opa, o problema não sou eu. E faculdade é um período muito pesado, que você tem que estudar, que você tem que arrumar tempo, você tem que arrumar dinheiro pra pagar, você tem que arrumar dinheiro pra fazer os trabalhos, você tem que arrumar... É um período, assim, bem caótico. Quem fez, sabe. Quem não fez e tá querendo fazer, saiba. É bem puxado, assim, te estressa muito. Eu falei, não preciso disso, e resolvi trocar de unidade de onde eu fazia. E finalmente achei uma faculdade muito boa. Sempre tem um ou outro, então tem um ou outro ali que faz coisa feia com as pessoas. Mas a maioria não faz. E os professores, no geral, não aceitam nem coordenação e tal. Então, eu gosto muito dali. A galera trabalha, vai todo mundo direto ao trabalho, então tá mais ocupado com a própria vida. Mas o meu ponto aqui é, onde foi que a gente se perdeu? Porque, assim, lá atrás foram nossos pais que se perderam e deixaram o pai do fulaninho fazer aquilo comigo. E ele já foi chamado na escola por minha causa e não resolveu. Que aplaudiram, que trataram daquele jeito, né? Mas hoje, isso ainda acontece. Hoje isso ainda acontece com as crianças, hoje isso acontece com os adolescentes. A minha reflexão é onde foi que a gente perdeu a humanidade. Porque como que a gente precisa humilhar o outro pra se sentir bem? Pra rir? Falar do cabelo, falar se tá gordo, se tá magro, se usa óculos. Ele falava, na época eu gostava muito de rosa e eu usava aparelho fixo desde novinha, né? E aí ele falava que eu não trocava as borrachinhas do meu aparelho, que eu era nojenta. E sim, eu trocava todo mês na manutenção. Só que como eu gostava muito de rosa e as outras cores, eu sempre tive vergonha de chamar a atenção, então era color fluorescente, cor muito cheguei, era muito raro eu trocar. Mas até isso ele reparava pra me criticar. E quando foi que a gente decidiu que a gente se diverte assim? Rindo e falando mal, rindo e fazendo fofoca, rindo e falando da cor. Tá, eu sou preta, e aí? Eu não sou nem preta, eu sou morena, mas se fosse, e daí? O que isso muda na sua vida? Meu cabelo é de Bombril, eu não acho, tá? Mas tá, é de Bombril. Pra que você ganha falando isso? Eu acho que... Eu não sou a poço de sabedoria, não trouxe esse assunto aqui com 1000 sabedorias, mas eu queria trazer muito como uma reflexão. Porque os pais de hoje estão criando novamente crianças cruéis, crianças ruins, que fazem bullying umas com as outras. Em todas as faixas etárias, até o ensino médio, e vão para a faculdade. Quando foi que a gente achou isso normal? Quando foi que a gente achou normal tratar o outro mal desse jeito? E aí é muito comum hoje, né? Tudo é vitimismo. Não, se eu falo que, nossa, eu sofri bullying, isso ainda me dói, porque ainda me dói. Terapia por anos, mas isso não sai 100%. Vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes, eu tô penteando o meu cabelo e eu escuto a voz dele pedindo um pedaço do meu cabelo de bombril pra levar pra mãe dele. Carol, é porque você não superou? É porque você não tratou? Trato há muito tempo. Não, é porque as marcas ficam. Quem nunca sofreu nenhum tipo de violência, é fácil falar, porque quando você só faz a violência, você não sente nada. Quando você só vê a violência, você também não sente nada. Mas quando você sofre, aquilo gera marcas, assim, terríveis.
E aí, hoje em dia, se, por exemplo, se eu comento isso com alguém, você larga de ser vítima, você é vitimismo, não sei o que, não sei o que. Quando foi que a gente resolveu bater nas pessoas que sofreram bullying, que sofreram algum tipo de traição, que sofreram algum tipo de agressão? E se ela tá chorando, se ela tá sofrendo, ou se ela te pergunta, não precisa nem ser pra influenciador grande, não. Pra influenciadorzinho pequeno, meia bosta ali, 1000 seguidores. Nossa, aconteceu isso, não tô sabendo lidar. Larga de ser vitimista, larga de, sabe assim, uma grosseria, uma acusação, como se a pessoa fosse ruim por estar sofrendo. Mas o sofrimento da pessoa é real. O sofrimento dela é legítimo. Ela passou por aquilo e ela não soube lidar. Para pessoas que a gente fica aí batendo palmas e incentivando crianças, adolescentes e pessoas mal educadas, grossas, estúpidas. Sabe assim? E criança, ela aprende pela. Não adianta você falar uma coisa, ela aprende pelo exemplo. Então, se você é um pai estúpido e fala para ela não ser estúpida, não vai adiantar. Porque ela aprende pelo exemplo. Ela vai replicar aquilo que você faz. Então, assim, de novo, eu não sou um poço de sabedoria, eu não sou a pessoa mais inteligente sobre isso. Estou no início do meu curso de psicologia, então não estou falando isso aqui como psicóloga. Estou contando um trechinho da minha vida e trazendo a reflexão para vocês. Até quando que a gente vai maltratar o outro? Por causa da cor do cabelo, por causa da cor da pele, do olho, se é bonito, se não é bonito, quem decide se é bonito, se não é. Até quando? Eu falo por mim, eu sofri bullying por muitos anos. E até hoje, eu ainda tenho medo de ir a certos lugares. Porque eu não sei o que esperar. Porque eu não sei se a agressão vai vir gratuita. Porque eu não sei se o pessoal vai reparar que meu cabelo é de Bombril e eles vão me pedir um pedaço para arear as panelas. Então, assim, de novo, eu vi e vivi isso também na faculdade de psicologia. Não tinha ninguém menor de 18 anos ali. Como que a gente fica velho e não procura ser melhor, amadurecer, mais amável, mais, sabe assim, ser um ser humano decente? Porque ser um ser humano decente não é só ter dinheiro. Ser um ser humano decente é ser um ser humano que ajuda o próximo, que se importa. Ou que, se você não quer ajudar, beleza, é um direito seu. Ele não prejudica. O que você ganha indo atrás de alguém para prejudicar? Indo atrás da vida de alguém para maltratar? E eu queria entender, assim. Eu sei que esse vídeo vai me trazer muitos haters. E, assim, não tem nem seguidores, não tem nada. Mas esse assunto sempre traz, né? Tanto pra me chamar de vitimista, no caso, né? Tanto pra falar, mas seu cabelo é ruim mesmo. Mas você é preta mesmo. Mas você tá gorda. Tô gorda. Tem espelho em casa, tá? Mas eu espero que toque alguém que já sofreu e que você saiba, você pode superar isso. A sua vida vai melhorar. É difícil, não é fácil, e sempre vai aparecer um ou outro que a gente nem não entende. Eu não quebro cabeça com isso porque não é nosso papel. Mas você pode melhorar. E que se tocar uma mãe que seja para ensinar o seu filho a tratar o outro com respeito, você não precisa gostar, você não precisa, você precisa respeitar. Porque você não tem o direito de tirar a roupa do coleguinha pra rir dele, você não tem o direito, sabe assim? É essa reflexão, o vídeo ficou longo, já me alertaram que vídeos longos não são legais. Esse é sem edição, é sem música, foi mais espontâneo, apesar de ter pensado nessa noite toda, eu não escrevi roteiro. Mas eu queria trazer esse assunto aqui. Quando foi que a gente normalizou isso? E quando a gente vai parar? E aí depois acontecem tragédias acontecia muito nos Estados Unidos, né? O adolescente entra e mata trocentas crianças. A gente não, porque eu nunca gritei isso, mas eu vejo as pessoas, mas esse menino era do demônio, era uma pessoa ruim, como é que fez isso com meu filho? Meu filho era maravilhoso. Seu filho era maravilhoso mesmo? Era um alecrim dourado mesmo? Ah, Carol, mas não justifica. Não, não justifica, gente. Não justifica, é horrível. Mas eu tenho pena. Porque eu vejo que é um ato desesperado de quem não teve ajuda, não teve apoio, que chega num ponto daquele. E a maioria das vezes são crianças fazendo isso com crianças.
Ah, você gosta de bandido? Não, não gosto de bandido. Mas quando uma outra criança se vê sem recurso e a mente dela não é igual a nossa, que consegue se estabilizar, consegue pensar numa solução, consegue, e ela faz uma coisa dessa, eu tenho misericórdia dela, da mãe e do pai. Que eu sei que vão sofrer muito. Muito. Mas e o alecrim dourado que tava lá? Xingando, batendo, porque eu sofri bullying físico também. Além desse coleguinha que me chutou, teve vários outros. Eles apertavam os meus peitos. Pois é. Por quê? Será que a gente tem que esperar tragédias como essa ser mais real, normal e contínua na nossa realidade pra gente acordar? Será que enquanto tá doendo só no outro, a gente não tem que ensinar nosso filho, opa, você não pode fazer isso, isso é feio, isso não é legal, isso não é um tom? Eu tenho essa dúvida. De novo, vídeo sem edição, sem filtro, sem nada. Podem rir, podem chacoalhar, mas é isso. Boa noite.